E se a besta das visões não fosse apenas um símbolo, mas um reflexo do ego humano? Guerras, caos, colapso moral, angústia espiritual. Daniel viu tudo isso há milênios, mas o que ele viu não era só para o passado, nem apenas para os dias finais. Era também para hoje. Um chamado à vigilância, à entrega e à coragem de olhar no espelho. Neste vídeo, você vai entender como os impérios que dominaram o mundo continuam agindo nos bastidores e talvez dentro do seu próprio coração. Fica com a gente, porque o tempo é curto, mas a esperança é eterna. Você sabia que um antigo profeta teve visões tão impactantes que ficou doente por dias? Daniel viu o reino surgindo, o sagrado sendo profanado e um fim que começa dentro de nós. Vamos caminhar por essa revelação juntos? Quando o tempo parece escuro demais, a angústia de viver os últimos dias, você já olhou para o mundo ao seu redor e sentiu como se tudo estivesse ruindo? Talvez tenha sentido um peso no peito ao assistir aos noticiários, ao ouvir sobre guerras, injustiças, catástrofes naturais, ou mesmo ao lidar com os próprios desafios cotidianos, doenças, perdas, incertezas. Há uma angústia silenciosa que muitos carregam hoje, um sentimento de que estamos à beira de algo maior, mas sem saber exatamente o que. Essa sensação tem um nome. É o clamor da alma diante dos chamados últimos dias. Não é à toa que tantas pessoas têm buscado respostas nas profecias bíblicas. Elas não apenas intrigam pela simbologia, mas também ressoam com o nosso tempo. Os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Daniel, escritos há milênios, parecem ecoar como um espelho dos dias atuais. E talvez isso nos diga algo essencial. Não estamos sozinhos nesse sentimento de aflição. Daniel, o profeta, não foi poupador de sentir medo, perplexidade e angústia diante do que lhe foi revelado. No capítulo 7, por exemplo, ele vê 4 grandes animais saindo do mar, imagens simbólicas de reinos que se levantariam com violência, tirania e caos. Não são apenas visões sobre o futuro geopolítico, são reflexos de eras de escuridão dominadas por orgulho humano e opressão. Daniel escreve: "O meu espírito se angustiou dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram." Daniel 7,15. É quase como ouvir a voz de alguém vivendo em 2025. A dor de Daniel é a dor do nosso tempo. Ele viu o que estava por vir, não com olhos de terror sensacionalista, mas com a alma entristecida. Isso nos lembra que até os homens mais santos da Bíblia sentiram medo, dúvida e peso diante do que Deus revelou. Porque a fé verdadeira não é uma fuga da dor, mas um caminho que atravessa a dor com esperança. E você tem sentido esse peso? Tem vivido a sensação de que algo está prestes a romper? De que as estruturas que sustentavam o mundo, valores, segurança, confiança, estão se desfazendo? Essa dor é válida. Ela precisa ser reconhecida antes de ser curada. A Bíblia não ignora o sofrimento humano. Ao contrário, ela o nomeia, o acolhe e nos mostra um caminho para enfrentá-lo. No capítulo 8, Daniel vê o conflito entre 2 animais, o carneiro e o bode, simbolizando mais uma vez reinos que colidem em busca de poder. Mas há um detalhe ali que nos toca profundamente. "E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias." Daniel 8:27. O impacto espiritual de ver o que está por vir não o deixou ileso. Ele adoeceu, emocional e fisicamente. Quem nunca sentiu um cansaço que não é apenas físico, mas existencial? Um esgotamento de alma? Esse é o retrato de muitos hoje. Pessoas que olham para o mundo e sentem como se estivessem perdendo o chão. E é exatamente aí que a palavra de Deus nos chama à reflexão. Porque no meio da aflição surge algo precioso: discernimento. Daniel não foi chamado apenas a ver o futuro, mas a compreendê-lo. A visão é acompanhada pela sabedoria. No capítulo 9, Daniel muda de postura. Ele não apenas contempla as profecias, ele ora. Ora com arrependimento, com entrega,
com clamor profundo por misericórdia. E nessa oração, ele revela algo que muitos esquecem. A resposta de Deus nem sempre é a eliminação da dor, mas a revelação de um propósito maior por trás dela. Daniel reconhece as falhas do seu povo, mas também se apega à fidelidade de Deus. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Daniel 9:18. Essa é a súplica de alguém que sabe que mesmo em tempos sombrios, Deus não fecha os olhos para o sofrimento humano. Talvez você esteja vivendo um tempó de escuridão pessoal, ou talvez apenas esteja tentando manter a fé acesa em meio às trevas ao redor. Daniel nos ensina que até mesmo o mais angustiante dos tempos pode ser transformado em momento de discernimento, de oração, de conexão mais profunda com Deus. Não é sobre escapar do caos, mas aprender a andar com esperança dentro dele. E se os últimos dias não forem apenas um marco no calendário profético, mas um convite divino para despertarmos espiritualmente? E se todo esse colapso ao redor for, na verdade, um chamado para nos voltarmos ao que é eterno, ao que não muda, ao que sustenta? Você não está sozinho. A angústia que sente é real, mas há consolo, a direção, a promessa. E os capítulos 7 a 9 de Daniel não estão apenas falando sobre o fim, estão falando sobre a fidelidade de Deus no meio da história, sobre um Deus que revela, que sustenta e que responde ao clamor de quem o busca de coração sincero. Essa história até aqui te lembrou algo da sua vida? Compartilha com a gente nos comentários. O leão, o urso e o leopardo, os símbolos que revelam mais do que impérios. Em Daniel 7, uma visão misteriosa e poderosa toma conta do profeta. Ele vê 4 grandes animais saindo do mar agitado, um após o outro, cada um com características próprias, estranhas e simbólicas. Muitos que leem esse trecho da Bíblia o fazem com uma curiosidade imediata. Quais reinos são esses? Mas talvez a pergunta mais transformadora não seja quem, mas o que isso revela sobre o coração humano e sobre o que ainda governa o mundo hoje. Sim, há um contexto histórico claro e essencial. A visão de Daniel foi dada no tempo do Império Babilônico, e os estudiosos concordam amplamente que os 4 animais representam 4 grandes impérios: Babilônia, o leão, Medo-Persa, o urso, Grécia, o leopardo e Roma, a besta terrível e espantosa. Cada uma dessas nações dominou vastas porções do mundo conhecido e moldou a história com força, estratégia e muitas vezes brutalidade. Mas a profecia bíblica não fala apenas ao passado. Ela fala através do passado, revelando verdades espirituais que continuam vivas, como rios subterrâneos, alimentando as correntes do presente. O primeiro animal que Daniel vê é um leão com asas de águia. Daniel 7:4. O leão, símbolo da realeza e do poder, representa a Babilônia. As asas apontam para a velocidade com que Nabucodonosor expandiu seu império. Mas o detalhe mais surpreendente é que as asas foram arrancadas e a besta foi erguida como um homem e recebeu o coração de homem. Isso reflete a transformação de Nabucodonosor, especialmente após o seu período de loucura e humilhação descrito em Daniel 4. No entanto, espiritualmente, o leão também representa um tipo de poder sedutor, um domínio que começa com glória, mas é corroído pelo orgulho. Quantas instituições, governos ou até mesmo indivíduos hoje vivem esse ciclo? A elevação rápida, o orgulho que se instala, a queda inevitável e, às vezes, a restauração pela graça. O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca, erguido sobre um lado. Daniel 7:5. Representa o Império Medo-Persa, que se levantou após a queda da Babilônia. O fato de estar mais alto de um lado indica a superioridade dos persas sobre os medos na aliança. As 3 costelas apontam para as principais conquistas desse império: Lídia, Babilônia e Egito. Mas espiritualmente,
O urso fala de um poder mais lento, mais bruto, mais impessoal, que avança com força implacável. Um tipo de dominação que não encanta como o leão, mas que esmaga pela repetição e peso. E isso também está presente nos bastidores de hoje. Sistemas opressores que mantêm as pessoas cansadas, sobrecarregadas, presas em estruturas difíceis de quebrar. O terceiro animal é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Daniel 7:6. Este representa a Grécia, particularmente sob Alexandre, o Grande, cuja conquista do mundo conhecido foi surpreendentemente rápida. Daí as asas. Após sua morte precoce, o império foi dividido entre 4 generais, por isso as 4 cabeças. Mas espiritualmente, o leopardo fala de velocidade, intelecto e sedução cultural. A Grécia conquistou não só territórios, mas corações e mentes, espalhando filosofia, estética, lógica. Essa forma de domínio é sofisticada, sutil, está presente ainda hoje em ideias que moldam culturas, que parecem belas e inteligentes, mas afastam os corações da simplicidade do Evangelho. E então vem o quarto animal. Daniel não encontra paralelo para ele na natureza. Ele apenas o chama de terrível, espantoso e sobremodo forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Daniel 7:7. Esse animal representa Roma, mas também algo mais, algo além de Roma. Ele é um arquétipo do poder que se reinventa ao longo da história. Sistemas que usam a força bruta da guerra, a frieza da legislação, a sedução do controle global. Essa besta continua viva, como um espírito que atravessa eras, mudando de forma, mas não de essência. E mais do que nunca, vemos suas marcas em estruturas que desumanizam, manipulam e controlam em escala massiva. Dentro desse animal surge um chifre pequeno, com olhos como de homem e boca arrogante. Muitos veem aqui uma figura do anticristo ou do espírito anticristão, que não precisa ser apenas uma pessoa, mas toda a forma de poder que se coloca contra Deus, que desafia o Criador e busca a adoração para si. A tensão que Daniel vive ao ver essas imagens é a mesma que nós sentimos hoje. O domínio terreno, com suas máscaras e métodos, é real, mas não é eterno, porque no meio da visão, algo muda. Daniel vê um trono sendo estabelecido. Ele vê o ancião de dias, Deus, assentado, e alguém como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Daniel 7:13. É Jesus, o verdadeiro rei. Esse é o ponto central. Por mais que os símbolos revelem reinos, eles também expõem a natureza do poder humano, que é temporária, corrompida e limitada. Mas há um reino que não será destruído. Um reino que vem sem alarde político, mas com glória eterna. Um reino que já começou no coração dos que creem e que um dia será pleno e visível. Você já parou para pensar quais desses arquétipos estão operando hoje ao seu redor, ou mesmo dentro de você? O orgulho do leão, a rigidez do urso, a pressa e o encantamento do leopardo, ou o espírito controlador da besta terrível? Ainda não acabamos, mas se essa mensagem está falando com você até aqui, deixe seu like e se inscreva para ajudar a espalhar essa palavra para mais corações. Lembre-se de divulgar a palavra do Senhor todos os dias de sua vida até que Ele venha. A linha invisível entre o céu e a terra, a visão do carneiro e do bode. Às vezes, a realidade visível parece tudo o que existe. Mas Daniel 8 nos mostra que há uma linha invisível entre o céu e a terra. Uma linha por onde passam não apenas eventos históricos, mas também movimentos espirituais profundos. A visão do carneiro e do bode, muitas vezes interpretada apenas como uma narrativa sobre Alexandre, os reis gregos e conflitos antigos, esconde uma chave que continua a girar nos bastidores do nosso tempo. Daniel vê um carneiro com 2 chifres, dominando para o ocidente, o norte e o sul. Em seguida surge um bode com um chifre notável, que atravessa a terra com tamanha velocidade que nem toca o chão.
este bode ataca violentamente o carneiro, quebrando seus chifres e assumindo o controle. Mais tarde, esse grande chifre é quebrado e em seu lugar surgem 4 chifres menores. Dentre eles, um pequeno chifre cresce em arrogância, alcançando os céus, lançando por terra o que é sagrado e prosperando na perseguição. Historicamente, sabemos, o carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode simboliza a Grécia, especialmente Alexandre, o Grande. O grande chifre é Alexandre. Os 4 chifres são os generais que dividiram seu império após sua morte. E o pequeno chifre, muitos estudiosos apontam como Antíoco Epifânio, rei Seleucida que profanou o templo em Jerusalém no século II a.C., erguendo um altar pagão e perseguindo violentamente os judeus. Mas e se a mensagem aqui não estivesse apenas nos nomes, datas ou impérios? E se o Espírito de Deus estivesse nos ensinando algo mais profundo sobre ciclos espirituais que se repetem e sobre realidades invisíveis que moldam o visível? A chave para entender essa passagem está em perceber o que chamamos de cumprimento duplo da profecia. Na Bíblia, muitas profecias não têm um único fim. Elas se cumprem em camadas, um evento histórico imediato e uma revelação contínua que se manifesta ao longo das eras. Como ondas no mar, elas não vêm sozinhas. Elas retornam, às vezes com mais força, às vezes com nova forma, mas sempre carregando a essência do que foi dito. Nesse sentido, o pequeno chifre não é apenas Antíoco. Ele é o arquétipo do espírito que se levanta contra o sagrado. Ele representa um padrão espiritual: arrogância, profanação do que é santo, perseguição à verdade. Essa figura, mesmo que tenha um nome no passado, continua viva, como ideia, como sistema, como influência. Está presente onde quer que o orgulho humano tente assumir o trono de Deus. A pergunta que nos resta é: onde esse espírito opera hoje? Vivemos dias em que o sagrado é relativizado, quando não ridicularizado, em que a verdade bíblica é desafiada não apenas por forças externas, mas às vezes até dentro de espaços que deveriam protegê-la. O que Daniel viu não foi apenas um conflito entre reinos, mas uma batalha espiritual entre o reino de Deus e os impérios do ego humano. Note que o pequeno chifre lança por terra a verdade e prospera. Isso nos confronta. O mal às vezes parece vencer. O profano parece triunfar. Mas isso é apenas aparência. A Bíblia não esconde esse paradoxo. Ela o reconhece e nos convida a enxergar além. Daniel, ao ver isso, desmaia. Ele fica prostrado por dias. Daniel 8:27. Porque compreender o que se passa entre o céu e a terra não é simples. A revelação espiritual traz peso, traz responsabilidade, mas também traz direção. No final da visão, uma pergunta ressoa: até quando durará esta visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Daniel 8:13. Essa é a pergunta do nosso tempo. Até quando? Até quando veremos a mentira se espalhar? Até quando o que é santo será desprezado? Até quando a justiça será torcida? Mas a resposta vem: haverá um fim. O ciclo tem limite. O juízo virá. Deus não está ausente. O céu continua governando mesmo quando a terra parece fora de controle. E isso muda tudo, porque no meio da escuridão, o povo de Deus é chamado a discernir os tempos, a perceber que as Escrituras não são apenas um mapa para o passado, são uma bússola para o presente. Não se trata apenas de estudar datas ou eventos, mas de reconhecer padrões espirituais que se repetem e se levantar com coragem, fé e integridade diante deles. Essa linha invisível entre o céu e a terra não é para nos afastar da realidade, mas para nos ajudar a interpretá-la com os olhos da fé. A visão de Daniel não é um aviso de terror, mas um chamado à vigilância espiritual. Ela nos lembra que o mal existe, sim, mas ele é limitado.
que a verdade pode ser lançada por terra, mas jamais destruída, que o sagrado pode ser profanado, mas será restaurado. Talvez você tenha sentido nos últimos tempos que há algo errado, algo que não se vê com os olhos, mas que se sente na alma. Talvez seja o eco desses mesmos ciclos, mas há uma certeza que atravessa as eras. O reino de Deus permanece. Ele não está sujeito aos ciclos da história. Ele é o ciclo que interrompe todos os outros. Cada história da Bíblia tem uma relação com os dias de hoje. E essa talvez seja a resposta que você esperava. A oração que move os céus, o poder da intercessão de Daniel. Você já se sentiu impotente diante do mundo? Como se tudo estivesse em ruínas, sua nação em crise, a fé desvalorizada, a verdade silenciada. Quando as forças parecem grandes demais e a esperança escassa, o que fazer? A resposta está em uma prática antiga, profunda e esquecida por muitos. A oração que move os céus. Em Daniel 9, encontramos um homem que carrega o peso de uma geração nos ombros. Não com palavras de julgamento, mas com uma oração que corta o céu. Daniel não ora apenas por si. Ele se coloca no lugar de seu povo, reconhece as falhas coletivas, rasga o coração diante de Deus e intercede como se cada pecado cometido também fosse seu. Essa postura tão rara hoje revela o verdadeiro poder da intercessão. Ao estudar as Escrituras, Daniel percebe que os 70 anos do exílio estavam chegando ao fim. Mas, ao invés de se acomodar com o calendário profético, ele se curva diante de Deus com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9:3. Isso já nos ensina algo fundamental. Promessas divinas não anulam a oração, elas a convocam. Quando sabemos que Deus tem algo preparado, nosso papel não é cruzar os braços, mas dobrar os joelhos. A oração de Daniel é um modelo, um retrato de humildade, confissão e alinhamento com os propósitos celestiais. Ele começa reconhecendo a grandeza de Deus e a fidelidade da aliança. Ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que o amam. Daniel 9:4. Daniel entende que a oração verdadeira não nasce da demanda humana, mas do reconhecimento de quem Deus é. Depois, ele entra em um profundo momento de confissão. E o mais impressionante é que ele não diz, eles pecaram, mas nós pecamos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes. O 5. Daniel era um homem justo, mas não se isola da dor de sua nação. Ele se identifica com os erros do povo e, por isso, sua oração tem peso. Ela não é feita de cima para baixo. Ela vem de dentro, do meio da dor, da terra ferida. Quantas vezes hoje nossas orações são centradas apenas em nós mesmos? Oramos para ter, para resolver, para fugir da dor. Mas Daniel ora para que Deus se revele no meio da dor. Ele não pede conforto. Ele clama por restauração, não para seu próprio bem-estar, mas para que o nome de Deus seja honrado. Por amor de ti, ó Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado. Ventre 17. É esse tipo de oração que move os céus. Porque não é movida por ego, mas por aliança. Não busca o benefício próprio, mas a glória de Deus. Não tenta manipular o divino, mas se submete à vontade eterna. Daniel também ensina algo que muitos esquecem. A intercessão eficaz é fundamentada na misericórdia, não no mérito. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Verso 18. É quando reconhecemos nossa total dependência que acessamos o favor imerecido. E então, algo extraordinário acontece. Enquanto Daniel ainda orava, o anjo Gabriel vem com resposta. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Verso 23. O céu se moveu na mesma hora em que o coração de Daniel se quebrantou. Isso nos mostra que a intercessão sincera não apenas toca a Deus, ela ativa o céu. Deus ouve quem ora com verdade, com entrega, com compaixão pelo mundo.
Talvez hoje você esteja diante de ruínas, familiares, sociais, espirituais. Talvez se sinta pequeno diante da magnitude do caos. Mas lembre-se, Daniel estava em exílio, sem templo, sem pátria, sem garantias. E ainda assim, orou de um jeito que fez o céu se mover. A oração profética não depende de posição, nem de estrutura, nem de influência. Ela nasce de um coração disposto a carregar no espírito a dor dos outros e a buscar o mover de Deus, não para si, mas para todos. O mundo não precisa de mais discursos, precisa de intercessores, homens e mulheres que se disponham a ser pontes entre o céu e a terra, que se ajoelhem não só por si mesmos, mas por famílias inteiras, por cidades, por nações, que reconheçam: só Deus pode restaurar o que está quebrado. Você pode ser essa ponte. Sua oração, mesmo silenciosa, pode alcançar lugares onde sua presença não chega. Pode tocar corações que você nunca verá. Porque quando o coração se alinha com os propósitos de Deus, o céu se inclina para ouvir. Se essa história falou com você até aqui, tem muito mais no canal e ainda mais conteúdo vindo aí. Curta e inscreva-se. O relógio profético de Deus, o mistério das 70 semanas. Imagine um relógio que não segue o nosso tempo, um relógio que às vezes para, outras vezes avança com precisão milimétrica, um relógio que não atrasa nem se adianta, mas que obedece apenas à vontade do Criador. Esse é o relógio profético de Deus. Um mistério revelado de forma extraordinária em Daniel 9, nas chamadas 70 semanas. Poucos textos bíblicos despertam tanta curiosidade quanto esse, e poucos também geram tanta confusão. Entre datas, símbolos e interpretações, é fácil se perder ou cair em teorias alarmistas. Mas o que Daniel nos oferece aqui não é um calendário do pânico. É uma janela para o plano redentor de Deus, que se desenrola com sabedoria, paciência e graça. A profecia das 70 semanas é dada como resposta direta à oração de Daniel. Ele buscava perdão e restauração para o seu povo. E o que recebe é um vislumbre de toda a história da salvação, desde a reconstrução de Jerusalém até a consumação dos tempos. Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. A palavra semanas aqui significa literalmente setes. Trata-se de um termo simbólico. Muitos estudiosos entendem como semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7 anos, totalizando 490 anos. Mas mais do que matemática, essa revelação tem um ritmo espiritual. Ela fala de 3 grandes blocos: 7 semanas, 62 semanas e, por fim, 1 semana final. Cada um com um propósito, cada um com um marco profético. As primeiras 7 semanas, 49 anos, correspondem ao período de reconstrução de Jerusalém após o exílio. Um tempo difícil, como descrito nos livros de Esdras e Neemias. As 62 semanas seguintes, 434 anos, nos levam até a vinda do ungido, o Messias, Jesus Cristo. E aqui a profecia se cumpre com precisão impressionante. Da reconstrução dos muros até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, temos exatamente esse intervalo. Então algo inesperado acontece. Será tirado o ungido e não será mais. Daniel 9:26. O Messias é rejeitado, crucificado, e a cidade, mais uma vez, é destruída. Em 70 d.C., o templo é arrasado pelos romanos. A profecia se cumpre de forma profunda e dolorosa. Mas e a última semana? O que acontece com ela? É aqui que entra o mistério. Muitos estudiosos acreditam que após a morte de Cristo, o relógio profético de Deus foi, por assim dizer, suspenso. Como se ele tivesse colocado uma pausa entre a 60ª hora e a 700ª da semana. Essa pausa não é um erro, é um ato de misericórdia. É o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo em que o evangelho está sendo anunciado a todas as nações. E quando o tempo se completar, o relógio retomará seu curso e a última semana será cumprida.
Essa última semana, segundo a interpretação mais comum, é marcada por tribulação, engano espiritual e também pela manifestação do anticristo. Mas, acima de tudo, é marcada pela soberania de Deus, que não perde o controle nem por um segundo. O mais importante, porém, não é fixar os olhos em datas, cronologias ou interpretações detalhadas. É entender que o relógio profético de Deus nos convida a um tipo de vida, uma vida atenta, fiel e cheia de discernimento. O tempo de Deus não é como o nosso. O apóstolo Pedro escreveu: "Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." 2 Pedro 3:8. Deus não tem pressa, mas também não se atrasa. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está trabalhando. A profecia das 70 semanas não é um mapa do medo, mas um lembrete de que Deus tem um plano, e que esse plano inclui redenção, justiça e glória. O relógio pode estar em pausa, mas o propósito continua ativo. Cada segundo conta, cada vida importa, cada oração é ouvida. Como viver à luz dessa revelação? Com atenção para discernir os tempos sem ser dominado pelo pânico ou por teorias que geram ansiedade. Com fidelidade, sabendo que a obediência diária é mais poderosa do que a curiosidade sobre o futuro. Com esperança, porque o Deus que anunciou o fim desde o princípio é o mesmo que caminha conosco no presente. Talvez você já tenha se perguntado: estamos vivendo a última semana? A verdade é que desde os dias da igreja primitiva, muitos se fazem essa pergunta. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como estou vivendo entre as semanas? Porque o tempo da graça é hoje, e ele é precioso demais para ser desperdiçado. Deus não nos chamou para o medo, Ele nos chamou para a vigília, para sermos como sentinelas, não paranoicos, mas atentos, com o coração em paz e os olhos no céu. Lembre-se, o relógio de Deus não falha, e quando soar a hora certa, tudo será revelado. Até lá, siga andando em fé, porque cada batida desse relógio invisível é um passo a mais em direção à eternidade. A besta no espelho. O que Daniel revela sobre o coração humano. E se as profecias de Daniel não estivessem apenas escritas nos céus, nos livros de história ou nos mapas proféticos, mas refletidas em silêncio dentro de cada um de nós. Ao longo do livro de Daniel, vimos imagens grandiosas, reinos se erguendo e caindo, animais simbólicos dominando o mundo, visões de guerra, juízo e glória. Mas no final de tudo, talvez a revelação mais transformadora não seja sobre reis distantes, mas sobre o trono mais próximo que existe, o trono do nosso próprio coração. Porque os impérios que desafiam a Deus lá fora são apenas espelhos dos impérios que criamos aqui dentro. A besta terrível que Daniel viu pode parecer um símbolo geopolítico, mas também é um arquétipo da alma humana quando ela se afasta de Deus. O desejo de domínio, a busca por glória própria, o orgulho que não se curva, tudo isso habita em nós. É o império do ego tentando ocupar o lugar que pertence somente ao Eterno. Pense nisso. Quantas vezes lutamos para manter o controle da nossa vida? Quantas vezes sentamos no trono do coração e decidimos ignorar a voz do céu? O mesmo espírito que moveu Nabucodonosor a construir uma estátua de si mesmo pode nos mover a viver como se tudo girasse ao nosso redor. O mesmo impulso que levou reis a profanar o sagrado pode nos levar a relativizar o que é santo, dentro das nossas próprias escolhas, dentro da nossa casa, dentro da nossa fé. A besta não é apenas um monstro do Apocalipse. Às vezes, ela é uma atitude, um silêncio arrogante, uma independência disfarçada de liberdade, uma fé sem entrega, sem humildade, sem rendição. É por isso que a mensagem final de Daniel não é apenas sobre o fim do mundo, é sobre o fim do ego. O verdadeiro fim dos tempos começa quando permitimos que o reino de Deus derrube os reinos do eu.
Quando o trono do coração é esvaziado das nossas vontades para que Deus reine com justiça, paz e verdade. Talvez seja essa a profecia mais urgente de todas. Não o que vai acontecer com o mundo, mas o que já está acontecendo dentro de nós. Porque antes que Cristo volte entre as nuvens, Ele deseja nascer, crescer e reinar dentro do seu coração. Isso só acontece quando a nossa besta interior é confrontada, derrubada e substituída por um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também o orgulho da alma. Você tem lutado com esse trono? Tem sentido essa tensão interior entre o que é sagrado e o que é seu, entre o que Deus quer e o que você ainda tenta controlar? A boa notícia é que esse trono pode ser entregue. Não precisa haver guerra, basta rendição. E nessa rendição nasce a verdadeira liberdade. Porque o reino de Deus não começa com uma trombeta nos céus. Começa com um sussurro no coração, um sim sussurrado entre lágrimas. Uma entrega silenciosa, mas definitiva. O que governa o seu interior? Que tipo de reino está assentado aí dentro? Está pronto para destronar o ego e coroar Cristo como Rei do seu coração? Se essa mensagem tocou profundamente você, então não deixe passar. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra urgente. Porque às vezes a profecia mais forte é aquela que nos olha de volta no espelho. A história de Daniel nos mostra que o verdadeiro juízo não começa do lado de fora, mas dentro do coração. Quando nos rendemos, o reino já começou, e Deus sempre cumpre o que promete.